Tá bom? E isso é possível porque o domínio de x2 é o conjunto dos números reais. Portanto, quem é a integral indefinida de uma função se o seu domínio é um intervalo? É o conjunto das suas primitivas no seu domínio, que é um intervalo. Quem é a integral de, vamos lá, x3 sobre 3? Quem é? x4 sobre 4. Mais uma constante. Quem é a integral do seno? Quem é? Me dê o domínio do seno é os reais. Me dê uma primitiva do seno em R. Hã? Menos cosseno. Mais uma constante. Tá? Entendeu? E esse vai. Tá? De fato, se você pega integral de x elevado a q dx, quem é? Se o q é um número racional. Vamos com cuidado. Racional. Depois eu vou corrigir isso aqui. Não é, para cada, vamos pensar assim, para cada questão, qual é a função cuja derivada é isso aqui? No conjunto dos positivos. Racional, expoente racional, a função está definida no conjunto dos números positivos. Então, quem é isso aqui? Quem é? X elevado a quê? Q mais 1 sobre quem? Q mais 1. Então, olhando para cá, você já sabe que não é para todo Q. Para todo Q? Qualquer que seja Q diferente de menos 1. Isso aqui é verdade. O que está faltando? Mais C. Qualquer que seja Q diferente de menos 1 no conjunto dos números racionais. E aqui eu estou, quando eu escrevo isso, quem é o domínio dessa função? Se Q é racional, qualquer. É o conjunto dos números positivos. Potência com expoente racional está definido no conjunto dos números reais positivos. Agora, venha para cá. Que é a integral de 1 sobre x2. O domínio dessa função não é um intervalo. É a união de dois intervalos. Tá? Então, deixa eu apagar esses exemplos. Tá? Lembrando, se o domínio de f é um intervalo, a integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas da função f no seu domínio, que é um intervalo. Agora, deixa eu apagar isso aqui. E vamos analisar esse exemplo. O quê? O quê? Já foi explicado. Pois é, mas não são racionais, né? Hã? Não são racionais. São os racionais? Não. Potência com expoente racional está definido para base positiva. Potência com expoente racional está definido para base positiva. Pois é, então por que a gente não poderia usar aquela mesma regra nesse daí? A gente não pode considerar que 1 sobre x2 é a mesma coisa. Calma, deixa eu fazer aqui, que eu vou explicar para você, tá certo? Seja f de x igual a 1 sobre x2, ó. Tá? Quem é o domínio de f? Quem é? É asterisco. Que é a união de dois intervalos, que é o quê? Que é o conjunto menos infinito, 0, união o quê? 0 mais infinito. Tá certo? Observe uma coisa, ó. A função g
dada por g de x igual a quê? A menos 1 sobre x. Essa função g, ela é diferenciável. Ela é diferenciável em R asterisco, que é o seu domínio, né? Que é o seu domínio. Vou botar em R asterisco para frisar, tá? Quando eu digo que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, que é o R asterisco. Isso aqui é desnecessário. Mas eu vou colocar para enfatizar onde eu quero chegar, tá? Ela é diferenciável aqui e... Quem é a derivada da g em x? Quem é? Hã? É 1 sobre x2. Qualquer que seja x pertencente a R asterisco. Daí, tá certo? Se H, preste atenção, se H de R asterisco em R é diferenciável e a derivada de H em x é a F, é F de x, qualquer que seja x pertencente a R asterisco, então H é uma primitiva de F no intervalo 0 mais infinito. É uma primitiva de F aqui, não é? Porque, veja, o conceito de primitiva é dado aqui em intervalo. Essa proposição aqui é levada para quê, hein? Intervalo. Então, a H é uma primitiva de F aqui e nesse outro intervalo. Só que a G, essa função G aqui, é uma primitiva da F aqui e aqui. Logo, a conclusão é o seguinte, aí vocês têm que prestar atenção, é que existe uma constante C1 real, tal que H de x é G de x. Quem é G de x? Quem é? Menos 1 sobre x. É menos 1 sobre x mais a C1. Qualquer que seja x pertencente a menos infinito zero. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, a H e a G são primitivas da mesma função f. Então, nesse intervalo, a H e a G diferem por uma constante. E existe uma constante C2, ou seja, existe um número real C2, tal que H de x é menos 1 sobre x mais C2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Se eu olho para os dois intervalos, AH, sendo uma função com domínio R asterisco, diferenciável, e tal que a sua derivada em R asterisco é a F, H é uma primitiva da F no intervalo dos positivos e é uma primitiva da F no intervalo dos negativos. Aí, aplicando esta minha proposição aqui, a H difere da G no intervalo dos positivos por uma constante e difere da G por outra constante no intervalo dos negativos.
Observe, essa função aqui, ó. Essa função aqui, h de x igual a quê? Se eu pegar 1 sobre x mais 2, se x é positivo, menos 1 sobre x, e menos 1 sobre x mais π, se x é negativo. Quem é a derivada dessa função? Quem é? Quem é a derivada dessa função? Que é quanto? 1 sobre x2. Para todo x diferente de zero. A derivada da h em x, quem é? É 1 sobre x2, qualquer que seja x diferente de zero. Então não é a mesma constante não é uma constante só ao longo de todo o domínio. É uma constante para o intervalo dos positivos e outra constante para o intervalo dos negativos. Então, assim, quem é? Tá? Assim, como é que eu posso escrever a integral indefinida? A integral de quem, hein? 1 sobre x2, integral em x, quem é? É uma função definida por partes. É o quê? É 1 sobre x mais c1 para x positivo. E é menos 1 sobre x, obrigado. E é menos 1 sobre x mais uma constante c2 para x negativo. Então, bora botar. Faz diferença nenhuma. Tá? Tá bom? Faz diferença não, mas... Você está falando integral definida ou integral indefinida? Indefinida. Eu falei definida, foi? Indefinida. Esse é o conceito de integral indefinida. A integral indefinida é um conjunto de funções. Que funções? É o conjunto formado por cada função cujo domínio é o domínio da função que você está integrando, que é diferenciável e que a derivada dela é a função que você está integrando. Entendido aí? Tá certo? Entendido aí? Então você tem isso aí. No entanto, pessoal, vocês vão ver nos livros e vocês vão ver comigo, eu escrevi o seguinte, ó. Integral de 1 sobre x2 de x igual a menos 1 sobre x mais uma constante. Isso aqui é por conveniência. Mas o livro, ao escrever isso, e eu, ao escrever, a gente espera que o leitor entenda que, nesse caso, é uma constante para os positivos e outra constante para os negativos. Porque o resultado, esse resultado aqui diz respeito a intervalos. Se duas funções são primitivas de uma mesma função num intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Mas é para intervalo o resultado. Não é para um conjunto qualquer. Tá? Entendido? Então, vejamos. Quem é a integral, portanto, quem é a integral definida de 1 sobre x4? Quem é? Dá para fazer de cabeça? Se não der, faz assim, ó. Então, quem é isso? É x elevado a menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1, que eu já fiz para você. Mais uma constante. Que dá quanto? Dá menos, o quê? Menos 1 sobre 3 x3. Não é isso? Que fica x elevado a menos 3, menos 1 sobre 3x3. Entendido que é uma constante nos positivos e uma constante nos negativos, porque o domínio dessa função
ela é a união de quê? De dois intervalos. Tá? Quem é a integral dessa função? X sobre raiz de x2 menos 1. Aquela foi qual que eu coloquei? Qual foi? Foi x sobre raiz de 1 menos x2. Aqui, x sobre raiz de integral dessa função, quem é? Qual é a função cuja derivada dá essa que está aqui dentro? Raiz quadrada de x2 menos 1. Mais uma constante. Só que o domínio dessa função não é um intervalo. É um intervalo? É a união de dois intervalos. Que intervalos? Intervalo menos infinito menos 1. União com quem? Com 1 mais infinito. Então você tem que entender que aqui é uma constante para esse intervalo e uma constante para esse. No entanto, se escreve simplesmente assim. A denotação que você está usando aí para é basicamente uma primitiva mais uma constante. Em vez de usar isso aqui, aí eu abuso e uso essa notação. Por quê? Porque se eu vario as constantes, aqui, vamos olhar para cá. Cadê? Está aqui. Se eu vario a constante para cada... Aqui, na realidade, para cada par de constantes, você tem uma função da integral indefinida. E você tem todas, quando eu vario. Tá certo? Quando eu vario C1 e C2, eu varro todo esse conjunto aqui. Não há uma função desse conjunto que não se escreva dessa forma. Ela tem que ser dessa forma. Porque quando eu vou para os intervalos que compõem o domínio, tá certo? Qualquer função desse conjunto, conhecida uma delas, aí eu tenho nesse conjunto duas primitivas de uma mesma função. Duas primitivas de uma mesma função, no intervalo, diferem por uma constante ao longo desse intervalo. Por isso é que eu começo, aqui, conceito de primitiva. É primitiva de uma função em um intervalo. E essa proposição aqui é uma proposição para intervalo. Agora, quando eu vou para a integral indefinida, o domínio da função não necessariamente é um intervalo. E aí, na resposta, eu tenho que saber esse jogo das constantes, tá bom? Agora, deixa eu ver observação básica. Tá? Então, deixa a definição aí, para não esquecer. E duas observações básicas, Primeiro, se f é diferenciável, em um intervalo I, então f é uma primitiva da sua derivada em I. É básica. É a única primitiva? Não. Porque se eu pegar f e somar com uma constante, eu tenho o quê? Outra primitiva. E qualquer primitiva da derivada é a soma de f com alguma constante em I. Tá? Outro resultado é que o seguinte: se F1 e F2 são primitivas, se, vamos usar a notação, se G1